Paz, meus queridos, bom dia. Que bom que você chegou a esse devocional. Esse é o momento que nós abrimos a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, as palavras, promessas, mandamentos que o próprio Deus deixou para a nossa vida. E vamos meditar nela, para que nós tenhamos um dia abençoado, onde nós encontramos uma palavra de ânimo, de consolo, porque todos os dias eu e você vivemos problemas. Eu tenho problemas, você tem. Talvez sejam problemas diferentes, mas nessa vida todos nós passamos por momentos de dificuldade. Alguns de extrema dificuldade, outros menos. Mas é nesse momento em que nós precisamos nos apegar na promessa que Deus tem sobre as nossas vidas. Meus amados, uma das coisas que Deus quer que a gente faça é que a gente esqueça o passado, viva muito bem o presente, pensando, planejando e projetando o futuro, tudo colocando nas mãos dele para que ele dê a última palavra, porque a última palavra vem de Deus, a palavra certa vem de Deus. Os planos que Deus tem com as nossas vidas são muito maiores do que eu e você podemos imaginar. São planos de paz, planos de esperança, planos de ânimo, de prosperidade sem causar-nos dano algum. Por isso que fala que aquele que vive com excesso de passado, ele sente remorsos, algo que mói ele por dentro, que machuca. E outros têm uma preocupação demasiada com o futuro e então se enchem de ansiedade, vivem com ansiedade, sofrem por ansiedade. O que Deus está nos dizendo é: viva o presente. Em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz que havia algo que ele estava se esforçando para fazer: esquecer-se das coisas que ficaram para trás. Veja, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Oh, aleluia! É isso que Deus quer que eu e você façamos. Se lá no passado algo deu errado, você sofreu, você foi injustiçado, esquece. Entrega nas mãos do próprio Deus, porque Ele é o justo juiz. Eu imagino aqui que Paulo também tenha tentado corrigir os erros do passado e ele viu que isso era impossível de fazer. É impossível mesmo mudar algo que já aconteceu há muito tempo. Mas muitas vezes eu e você vivemos sofrendo por causa disso. Não esquecemos. E então nós ocupamos todo o nosso tempo vivendo das coisas que já passaram, ao invés de desfrutarmos o que Deus tem hoje, o maná fresquinho que Deus tem hoje para derramar sobre as nossas vidas. Talvez Paulo também estivesse nessa luta, de esquecer tudo que ele já tinha feito, porque antes dele conhecer Jesus Cristo, ele era um homem muito mau, que mandava prender, mandava matar os cristãos da sua época. Imagine, depois de conhecer a Jesus Cristo, o arrependimento que ele deve ter sentido ao ver que ele matou o povo que agora era sua família. Isso deve ter doído demais nele. E como será que ele conseguiu superar tudo isso e ainda ser um homem tremendamente usado por Deus, livre de condenação, livre de culpa? E ele próprio responde no versículo seguinte, no 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo. O que foi? Deus já me perdoou. Se eu me arrependi verdadeiramente,
lança no mar do esquecimento e prossegue. Faça como Paulo, prossegue. Paulo decidiu que havia somente uma coisa a ser feita. Com aquilo que já passou, com aquelas mágoas, com aquelas coisas ruins que ele tinha feito, entregar tudo para Deus. E só havia uma coisa para ser feita no dia a dia: viver para Deus, atender o chamado de pregar o Evangelho, amar o próximo e o Senhor, amar o Senhor acima de todas as coisas. É para mim e para você hoje. A partir de hoje é viver para Deus, atender o chamado que Deus tem para as nossas vidas, amar o próximo e a Deus acima de todas as coisas. E o resto lança fora. Quando nós colocamos Deus como prioridade em nossas vidas, Ele torna todas as nossas confusões e Ele vai aliviando isso, Ele vai esclarecendo, Ele vai transformando, Ele vai dando novos rumos a tudo. E é tudo aquilo que um dia para nós foi confusão, foi tormento, Ele perdoa e Ele começa a criar uma nova circunstância, uma nova situação onde Ele vai transformando em milagres. Aleluia! Além de usar os erros que eu e você já fizemos para o nosso bem, se nós confiarmos nele. Porque tudo que nós passamos até aqui certamente teve grande aprendizado. Mesmo na luta, na dor, no sofrimento, teve grande aprendizado. Talvez de como não proceder mais, de não confiar cegamente nas pessoas, de não agir mal com o próximo. Tantos ensinamentos. Então, meu amado, minha amada, decida hoje aceitar o perdão de Deus e abandone essas cinzas. Elas não produzem mais nada de edificante na sua vida. Se você já pediu perdão, saiba que Ele não lembra mais dos seus erros. Ele já esqueceu. Esqueça você também. O mundo em que nós estamos vivendo é um mundo que está em crise, em confusão. Mas você pode estar em Cristo, ver toda essa confusão ao seu redor e não se abater. Mas tudo isso depende da sua escolha. Escolher viver para Cristo e as demais coisas deixar que o Senhor resolva. Agora, se nós ficarmos arraigados nos erros que cometemos, nas frustrações que tivemos, nas traições que sofremos, deixaremos de ver e de viver as oportunidades do dia a dia, nós deixaremos de sonhar, nós deixaremos de projetar e a vida vai se tornar terrível, amargurada, cinza, tormento. Por isso hoje eu te encorajo a dar um passo. Dá um passo hoje, dá outro amanhã e logo você terá ido bem longe e muito mais longe do que você já imaginou. E quando você vê, todo aquele sofrimento vai ficando para trás, vai ficando para trás e quando vê, acabou. Mesmo que muitos já disseram que você não é para isso aqui, que você não tem condições, não ouça a voz do inimigo, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Podemos ler em 1 Coríntios. Não esqueça tudo que passou, avance para o alvo que é Cristo, todo o resto vai passar.
toda afronta vai passar, toda palavra que te machucou vai passar, toda ofensa, todo procedimento contra você que foi desagradável vai passar, sim. Tudo isso vai passar. Inclusive todas as riquezas e maravilhas que os ímpios têm vão passar. Mas a vontade de Deus prevalece. E aquele que faz a vontade de Deus também permanecerá para sempre. Oh, aleluia! Mas na Sagrada Escritura nós temos um exemplo de uma mulher incrível que superou todas as suas perdas do passado para viver um novo hoje. Ruth. Amados, se nós abrirmos o livro de Ruth, no capítulo 1, nós vamos ver que Ruth e Orfa tinham uma história triste, marcada por sonhos desfeitos, de lágrimas, de perdas, de luto, de frustração. As duas realmente foram visitadas pela dor. As duas receberam duros golpes da vida, porque nós vimos aqui que elas casaram com os filhos de Noemi e passado o tempo eles morreram assim, as mulheres ficaram desamparadas, diz a palavra do Senhor, ficaram sem ninguém, abandonadas. As duas estavam numa situação de extrema dor. Então tanto Ruth quanto Orfa foram totalmente destruídas por dentro. Ambas estavam amarguradas, estavam distante da sua terra natal, distante dos seus familiares. E então nas suas memórias só havia lembranças amargas. E então, como Noemi também havia perdido seu esposo Elimeleque, então ela resolveu voltar para Belém. E ali a volta de Noemi para Belém representava para as duas uma oportunidade de mudança, de tentar algo novo, de esquecer o que se passou e de tentar um novo. Era a oportunidade delas deixar para trás todo o sofrimento, toda a dor, todos os golpes duros da vida e apostar num futuro. Ali Noemi diz que ela vai seguir em frente e oferece para as duas noras a oportunidade de voltar atrás. Uma das duas noras logo opta por regressar para sua casa e para o seu passado. O nome dela é Orfa, que significa a que volta às costas. Ela representa todas aquelas pessoas que voltam ao passado para tentar resolver seus problemas. Ela representa todas aquelas pessoas que vivem presas ao passado, presas à dor, presas às amarguras, presas aos sentimentos e nunca conseguem avançar. São pessoas amarguradas, tristes. A vida delas, dia após dia, continua a mesma. Mas a outra é Ruth. E ela opta por sua fidelidade à sua sogra. O nome dela significa fiel, amiga. Uma opta pelo passado, regressar para tudo aquele sofrimento. A outra opta pelo futuro. Eu fico fascinada com o fato de que Ruth se dispôs a deixar tudo que ela tinha para buscar um futuro. Sua parentela fica no passado, as suas dores ficam no passado. Ela se recusou a deixar a sua educação, a sua religião, a religião dos antepassados, fazerem uma prisão para a sua vida. Ela impediu que tudo isso sabotasse o seu futuro, como? Deixando para trás. Ela se recusou a deixar que o seu passado roubasse o potencial do seu futuro. Ruth viu além. Ela se recusou a construir o seu futuro em torno do passado, em torno daquilo que lhe causara dor. Alguns de nós ficamos relembrando
aquelas experiências dolorosas do passado, o tempo todo aquilo não sai da nossa mente, do nosso coração. E então nós começamos a construir nosso estilo de vida em cima daquelas experiências frustrantes. Nossas conversas são sempre de 10 anos atrás. Nossas lembranças são de 10 anos atrás. Isso é perigoso. Isso é devastador para a tua vida, para a tua saúde. Isso faz mal para você. As lições que nós aprendemos com essas duas noras de Noemi têm uma relevância tão grande para a nossa vida, pois nós podemos nos basear nelas e sermos pessoas com uma história daqui para frente. Somos hoje o que o passado fez com nós e como conseguimos ou não superar todos esses acidentes de percursos. Uns não conseguem se livrar do passado, mas eu te chamo hoje a um desafio. Deixa para trás o que te machucou, te feriu, te feriu profundamente lá dentro do teu ser. Peça que o Espírito Santo te ajude a te libertar, a livrar, a limpar o teu ser, porque o nosso futuro ele é determinado pela maneira como eu e você enfrentamos o passado. Se nós ficarmos remoendo, lamentando, sofrendo, lembrando nossas mágoas, nossas revoltas, nossas tristezas, nossas perdas, como essas duas aqui perderam seus esposos, ou os nossos erros, nós não vamos dar oportunidade para o Senhor agir em nossa vida, fazer algo novo. Então nós não podemos crescer, não seremos abençoados e nós veremos outras pessoas ali na nossa frente avançando para o alvo, prosseguindo para o alvo, como diz Paulo, e nós ali estagnados, paralisados pelas lembranças que já deveriam estar anuladas, que já deveriam ter sido há muito tempo lançadas no mar do esquecimento. Por isso, não permita que haja em seu coração nenhuma desconfiança a respeito do Deus que você serve, do que Ele é capaz de fazer por você, do futuro que Ele tem preparado para você. Não permita que a dúvida paralise a sua fé. Deus é sim. O que Ele falou, Ele cumprirá. A sua saída é certa. E Ele trará chuvas de bênçãos para você. Meu amado, minha amada, se você quer ter um grande exemplo de superação, de esquecer o passado, de seguir em frente, de viver os propósitos de Deus, então abra a tua Bíblia, leia todo o capítulo de Ruth. Veja tudo que ela passou, veja como ela esqueceu, veja como ela deixou para trás, veja como ela seguiu a sua sogra. Veja aqui no versículo 16, disse porém Ruth, não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, que a Ruth estava decidida a seguir Noemi, então ela deixou de ir com ela, de insistir para que ela voltasse para sua casa. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Ela voltou.
e ela voltou para algo novo. Se nós vamos para o capítulo 2, nós vamos ver que logo adiante, Ruth já trabalhando, Ruth já rebuscando espigas na plantação, ela encontra alguém que tem um olhar diferenciado sobre a vida dela, e é Boaz. Boaz, o resgatador. Boaz que vai favorecer a vida dela. Nós vemos que Boaz, então, se agrada de Ruth. E o tempo vai passando e Boaz casa-se com Ruth e dá uma vida nova, um futuro, uma vida de esperança, uma vida onde ela possa desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para ela. Mas isso só foi possível porque ela deixou todo o passado de tristeza, de dor, de perdas, de amarguras para trás e decidiu marchar, ir além, caminhar, buscar o novo. E assim, nós podemos ver que ela entrou na linhagem de Jesus. Veja, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Ali nós vemos que Ruth, ela encontrou, olhando para o futuro, ela encontrou uma história promissora, uma história de bênção, uma história que ficou registrada na Escritura até os dias de hoje, para que eu e você possamos deixar o passado para trás e perceber que há saída. Há saída, sim. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e lesse todo o livro de Ruth. Não é grande, são 4 capítulos, mas de lições inspiradoras que certamente vão te dar coragem de deixar tudo o que te afligiu para trás, para viver um presente pleno, abundante, crendo que o Senhor está preparando para você um futuro promissor. Amém?